Preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Como vocês já devem saber, porque eu espero que vocês estejam acompanhando e assistindo os nossos episódios. Eu sou Juliana Couto. E eu sou a Priscila Viana. E hoje a gente está aqui com a Roberta Mariano, que é gerente de e-commerce da Gama Italy. Tem uma super carreira aí em varejo, em indústria, né, Roberto? Tava falando que você tem até uma carreira parecida com a minha, porque tem um pouco aí de varejo, de gerente de produto, onde a gente faz de tudo um pouco, né? Tem que comprar e tem que vender. Eu falo que às vezes eu ficava na cadeira de compradora, às vezes na cadeira de vendedora. Exato. Né? Seja Então, bem-vinda. Você tem uma super bagagem. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite, como eu comentei, né, não é meu forte as câmeras, mas... Seu primeiro podcast, né? Exato, mas eu me senti na missão, né, porque a gente, afinal, né, estamos aí nesse mercado que ainda é muito novo, né, então, na missão de contribuir, afinal de contas, já são 15 anos de e-commerce. Sim. Caramba. 26 de trabalho, então, o importante é isso, né, a gente participar e quebrar barreiras, né, e desafios para a gente poder contribuir com a nossa comunidade. É ótimo, né? A gente fala, tem um monte de gente, né, que às vezes não tem acesso a vocês e aí às vezes querem, podia estar aqui, né, é como se estivesse aqui com a gente batendo um papo com vocês. Exatamente. Então que bom que você... E principalmente, né, que a gente vê que a internet, a gente está gravando hoje, talvez a próxima geração vai ver, né? Exatamente, é verdade. Ver, Isso, né? É verdade, né? Os netos vão ouvir. Imagina isso, gente. Eu já ficaria O neto lá vendo. Que loucura, gente. Mas obrigada realmente pelo convite, e muito feliz aqui estar com vocês. Eu acompanho, então me sinto um pouco mais em casa, considerando Que legal. isso. Você ótimo. é bem Não, é ativa pra na ficar em comunidade casa. também, né? Eu tento, né? Mas a vida de mãe, o trabalho, eu perco um pouco as pautas. Quando eu vi, já rolou, sabe? Mas eu acompanho e é muito legal, né? Eu acho que, de novo, é uma comunidade nova, né? Apesar da gente estar muito envolvido no digital, as trocas que são reais e é bacana, né? A gente fazer essas trocas Profundas, né? Profundas, exato. Assim, sem trocas reais de ganhos reais. Não, simplesmente Isso, porque a sem gente interesses, assim, né? interesse. Compartilhador também, né? compartilhadores mesmo. Exato. O dia a dia mesmo, né? Exato, não só assuntos muito complexos, conceitos super elaborados. Ou só falar né? de coisa boa, né? Exato. Quem vê de fora só vê a parte boa. É isso. Ô, Roberta, e aí, assim, você teve essa carreira aí que você teve grande trajetória, inclusive, em varejo e tal. 15 anos, gente. Nossa, é impressionante, né? Como que você isso passa aí? Nervoso? Como você acha que isso contribuiu, assim, pra sua posição hoje, assim, que é diferente? A gente tá no varejo, com multicategorias, um monte de né, um monte de marca, Sim. você lidando, comprando, e hoje você tá na indústria com o desafio de D2C, que eu falo que D2C ainda é muito recente no Brasil, inclusive, né? Então, assim, são poucas marcas que trabalham bem feito, muita marca entrando. Então, como que esse background todo seu, assim, de varejo e tal, de uma pegada mais forte de e-commerce, de venda, contribui hoje, assim, para você dentro de uma indústria fazendo D2C? Eu gosto de começar um pouco falando da minha carreira, assim, bem lá atrás. Então, são 26 Sim. de trabalho. Não porque eu queria, Tem né? uma carinha de nova pra ter isso tudo, né? Começou a trabalhar com o quê? Com um ano de idade? Por necessidade, com 12. né? E eu Caramba. brinco que a primeira liderança que eu tive na minha vida foi liderar a minha própria história, né? Aham. Então, lá com 12 anos eu não trabalhei porque eu queria. Queria
ficar brincando, né? Mas Sim. eu precisava, por ser uma família muito humilde. E com 12 anos eu já entendi que eram 2 caminhos que eu tinha. Um era o trabalho, e aí eu tinha experiência em casa, principalmente da minha mãe. E o outro era estudo. Então, desde os 12 anos eu já tinha, não era nada elaborado, nada muito pensado, mas eu já tinha muito essa convicção. Então, fui trabalhar. Desde os 12 anos, trabalhei em diversas coisas, artesanato, café, papelaria, até chegar no corporativo com 19 anos. E quando eu cheguei no corporativo com 19 anos, diria que eu realizei a primeira etapa da minha jornada de vida, né? Que era mudar toda aquela realidade que eu cresci para uma coisa Foi a sua que... primeira conquista. A primeira conquista, a primeira grande conquista, né? E muito... A gente imagina lá, antes dos anos 2000, gente, não tinha internet, não tinha computador, mas eu já tinha sonhos que não era a minha realidade, eu não sei nem de onde eu tirava esses objetivos, né? Que era trabalhar no escritório. Antigamente a gente trabalhava muito bem vestida, nessa toalha, aqueles tailleur, Você então... já tinha uma ideia de uma executiva, assim, né? Mentalizava. O bem-sucedido é ser aquele estereótipo de né? executiva, né? Exatamente. Então, esse foi o primeiro passo e, por sorte, né, eu entrei numa área comercial e eu acho que aí, para mim, é o grande aprendizado, né? Eu era uma menina tímida, então, de falar, de comunicar. Então, eu me comunicava porque eu precisava, então, eu fiava as caras. Mas não é como eu tô fazendo hoje aqui. Mas não é de mim, não sou aquela pessoa super extrovertida, comunicativa. Então, entrar para mim na área comercial quebrou muitas barreiras. Foi um Me desafio, deu né? acesso, porque nessa empresa eu entrei como temporária para cobrir uma licença maternidade. E aí não tinha vaga, eles abriram uma vaga para eu ser estagiária, porque eles já sabiam que eu queria estudar. E aí eu fui estudar administração de empresas para também permanecer no trabalho, né? Então, mas foi... enfim, ali o meu maior aprendizado que é a área comercial, que no fundo as empresas são constituídas para vender alguma coisa. Isso. Então, todo aquele conhecimento, se você, independente da área que você tiver, se você não tiver essa convicção, esse entendimento que a empresa que você está nasceu para foi constituída para vender algo, acaba que você faz por fazer, né? Então, eu acho que foi muito legal isso de eu ter começado na área comercial. Sem contar essa questão da comunicação, relacionamento com outras áreas, enfim. Porque, no fundo, o pilar de qualquer empresa é comprar e vender. Exato. De varejo, não sei. Ou produzir e vender. Mas eu acho que foi legal ela colocar isso, que realmente é isso, é vender. E muitas vezes a gente vê até gestores dentro das empresas que esquecem disso, né? Então colocam dificuldades, não querem melhorar processos. Ah, não, mas tá difícil, a área comercial tá pressionando a gente pra isso, a área comercial, não sei o que lá. Né? Os bagunceiros. A gente tem que entender que é o coração do negócio. Sem venda, as empresas não existem. Aí você pega, às vezes, resistência de uma área de financeiro ou de TI, que não ajuda, não colabora, porque ela olha ali, ó, pro númerozinho do TI, do financeiro ou pelo sisteminha. Ela não pensa no comprar e vender. A gente não vê as dificuldades, né? Eu falo que eu já vivi. Esse é o normal. Geralmente, e-commerce é o que dá mais trabalho, né? De operação e tal, em volume, né? Eu falo que, nossa, quantas vezes eu não tive empresa, inclusive indústria, e o pessoal fala assim, pô, você fatura mais em um mês do que a empresa inteira fatura no ano inteiro em quantidade, né? De notas fiscais. Então, a quantidade de erro que dá. Dá mais trabalho, né? Isso é muito legal, porque você aprendeu desde cedo ali ter essa visão de dono, de negócio. Essa visão do objetivo principal da empresa, né? Então, assim, de criar estratégias, de priorizar seu trabalho para chegar nesse objetivo, né? E uma dúvida que eu fiquei, você falou assim, são 15 anos de e-commerce. Você quis dizer que são 15 anos no mundo do e-commerce ou você tem 15 anos em gestão de e-commerce, operação de... 15 anos no mundo no mundo do e-commerce. Vou contar um pouco, então. E aí, eu fiquei lá 3 anos e meio nessa empresa, depois passei por uma outra empresa, gestão da informação, tecnologia, bem focado na área de serviço, de B2B. E até 2010, antes de 2010, eu fui para a Centauro. E foi muito engraçado, porque eu estava terminando a faculdade e eu não saí antes dessas empresas, porque como eu já tinha muito tempo, já era efetivada, já estava com um salário que eu não tive a oportunidade de fazer estágio, entrar na área que eu queria, mudar de área, enfim. Você foi nas oportunidades que foram surgindo e você tinha necessidade da grana mesmo. Exatamente. Então, mas quando eu terminei a faculdade, eu já sabia onde eu queria, o que eu queria. Não tinha certeza, não era exato, mas eu já sabia que era consumidor.
como ele sente, o que ele gosta, o que ele compra. Então, está muito relacionado ao marketing, mas não à comunicação, né? A parte comercial, que era da onde eu tinha todo um aprendizado no corporativo. Então, eu já sabia, não tinha noção qual era a indústria, estava nesse momento de me encontrar. Então, assim, muito currículo, muita entrevista, muito programa de trainee, aí não dava para ir, porque o salário era menor do que eu já ganhava. Enfim, até que eu falei, olha, quer saber, eu vou ganhar dinheiro. Não tá dando, vou ganhar dinheiro. Passei no Unibanco. Falei, vou ser bancária. A maioria das minhas amigas e amigos da faculdade, administração, viraram bancários. Muito benefício, salários altíssimos, estresse também. Mas eu falei, eu vou agora, já que eu não achei a minha empresa dos sonhos, não tô na área dos meus sonhos, eu vou ganhar dinheiro. Passei. Começaria na segunda, mas como eu tinha feito tanta entrevista e tanto currículo, a Centauro me chamou. E eu lembro até hoje, minha mãe não entendia, mas como, filha, você vai deixar de ser bancária? Tão lindo para ir para uma loja ser vendedora. Porque ela não entendia o que era vender na internet, nem eu, né? Então, lá em 2010, eu fui para a Centauro, então eu fui como analista, virei compradora, coordenadora, fiquei lá por 5 anos... Não, 4 anos e meio, quase 5 anos. E passei por tudo, porque o e-commerce estava começando. Então, passei por troca de plataforma. E troca de plataforma interna, né, gente? Porque naquela época não tinha VTEX, Shopify, não tinha essas era coisas. tudo próprio. Então, troca de plataforma, aprendi muito de marketing. O comercial era a veia, então eu era compradora, né? Então eu comprava todas as grandes marcas esportivas, passei por diversas categorias, né? Desde futebol, basquete, mas fiz um tempo muito grande no casual, que é o lifestyle, a moda do esporte, então de grandes marcas, Nike, Adidas, Puma. Eu acho que o legal do varejo, você ser compradora no varejo grande, assim, é que além da dinâmica da empresa que você tem contato com multinacionais, né, com projetos, você cria JBPs com grandes multinacionais, isso dá um conhecimento muito bom, assim, né? Te dá uma bagagem de carreira interessante, né? Sim. E aí, diversas, né? Igual falar, qual é a melhor pra mim do marketing no mundo? A Nike, porque ninguém faz melhor do que... sei lá... área de beleza, eu acho muito dados, né, consumidor e tal. Então, realmente, esse conhecimento que não é um conhecimento que você está na empresa, mas com os parceiros, Isso. né? Então, forecasts, né, porque a gente compra com 1 ano de antecedência. Gestão desse estoque quando chega, porque ou ele vai ser um sucesso ou ele é um problema, é sempre assim. Moda, então, a cada 3 meses. Moda tem muito tendência. isso. Moda a gente aposta muito, aí, né? Rô, você, tipo, teve várias passagens, né, por diversas empresas lá que a gente conhece, né? Sempre nessas cadeiras de produto, compradora e tal. Quando que você fez esse movimento de olhar para e-commerce que nem você olha hoje? Foi só agora na Gama ou de uma depois? forma 360 como gestora mesmo do negócio, assim. Qual que é a diferença do comprador do online? É que ele é 100% online, sempre vai ser, né? Então, mesmo na Centauro, e depois eu fiquei 6 anos na Netshoes, a Tini, Magalu, você faz toda a parte de e-commerce. Você olha a logística, só que tem muita gente para fazer. Isso. Mas você é dono da venda, então você tem que olhar se entregou certo, você tem que olhar se recebeu certo. O marketing, então, é aquele, né, o parzinho ali que não, que anda sempre lado a lado com o comprador. Então, mesmo antes de eu ser uma gestora de e-commerce, eu já sabia fazer tudo. Sim. Porque a gente, no e-commerce, diferente do varejo físico, que o comprador e o gerente de categoria, ele é muito focado no produto, no digital não é assim. Então, né, a gente olhava tudo, porque o digital aí você vai olhar para SEO, para UX, para CRO, para saque, para Por mais que não é você que faz, né? Ou você não tá no time que faz, você tem que saber cobrar para você fazer sua venda. Exato. Né? Aí Então você tem ainda que cobrar complementou isso. mais funções. E foi agora só na Gama isso ou antes? Esse movimento para um olhar 360 do digital, eu diria que foi na Pernambucanas. Legal. Apesar de ser um time também que a gente tinha, um time bem maior e menos parceiros, mais time interno, que eu acho que também muda
bastante isso. Traz bastante aprendizado, na né? gestão, foi na Pernambucanas, né? Então, passei por uma troca de VTEX, então você tem que aprender muito de tecnologia. O time de marketing era um time de marketing focado no varejo físico. Então, você tem que apoiar para que as coisas do digital, que é diferente, sejam feitas. Então, eu acho que ali foi a primeira visão mais 360 e o time do digital era pequeno. Então, a gente era muito Mão na massa. Exatamente. Como que foi esse desafio de estar numa empresa tradicional, É. com o sangue na veia ali pela venda Offline, física, né? E aí você movimentar tudo isso com um time que já tinha um time interno dentro do marketing, por exemplo, e tal. Como que Sim. foi isso? Assim, quais são os seus maiores desafios e maiores conquistas? Assim, eu sempre brincava bastante com o time. Qualquer pessoa que eu entrevistava falava a mesma coisa. É uma startup dentro de uma empresa É isso. centenária. Eu sempre Total. falo isso. É esse desafio, assim. É. Por mais que a empresa queira, existem muitos desafios que já estão enraizados. Cultura. Processos, cultura. Tem processos que você consegue fazer novos, mas tem alguns que você vai ter que fazer o padrão da empresa. E aí pensa, você vem com aquela cabeça de startup, né? De querer fazer tudo rápido, né? Ah, E tem aquelas pessoas que estão lá na empresa há 30 anos. E tem Elas já todas as fazem tudo burocracias. daquele jeitinho, Exato. com aquela Não cabeça. entende a emergência do digital. Exatamente. Então, eu acho que o desafio é isso, é a cultura mesmo, né? Eu acho que tem uma questão de liderança, porque são tipos de liderança também diferentes, né? Então, eu fiquei 6 anos numa Netshoes com uma liderança totalmente startup. Então, Aham. que por um lado é ruim, né? Porque não tem menos processo, você segue menos regras, então tem o lado ruim, mas as coisas acontecem mais rápido, no sentido de crescimento do negócio, resultado. O erro, né? Você errar para depois ir lá consertar. Então, Sim. eu acho que muda muito. Então, o desafio na Pernambuco foi muito isso, assim. E a grande conquista, assim, que é um time incrível. É. Assim, um dos melhores times que eu já passei. Você acha que foi a sua escola ali, de profissional de e-commerce? Não. A Não, escola, foi tudo. mas eu acho que não, porque lá eu já tinha muita autoridade em todos esses temas. Por isso que eu falo, né? O comprador ou o gerente de categoria, que não são todos, mas aqueles que querem se desenvolver, quando você tá num grande varejo, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, numa L, Aprende muito. numa Magalu. Eu falo que os varejos são a grande escola. São. Ali tá todo o conhecimento, não e você importa. tá cascudo, né? Porque não é fácil viver aquela loucura do varejo, da pressão. Exato, porque Você não tem importa. que apagar o incêndio e olhar pra frente, né? E é muita pressão. E assim, você sendo dono do negócio, eu sempre fui assim, por um pouco de personalidade e também por oportunidades, o dono da venda, assim, não importa se eu não era a pessoa de CRO, eu sabia. E era eu que ia fazer, ia apontar, ia melhorar, ia falar, mesmo em Netshoes, eram 6 andares de tecnologia, ia falar, não, o app não tá bom. Por isso, cadê o mapa de calor? Então, isso que é legal. Eu tive essa oportunidade nas empresas que eu passei, mas eu acho que também como profissional é uma busca que a gente mesmo faz. Não necessariamente a gente está numa posição e a gente não pode ter o conhecimento e compartilhar outras coisas até a gente chegar. Então, eu brinco que liderança e o meu próprio conhecimento, eu nunca tive uma grande virada de chave. Eu sempre vim acumulando e vim sendo preparada, ou por mim ou por grandes gestores, assim, sabe? E aí, hoje, na Gama, qual é o seu grande desafio, assim? Conta um pouco pra gente de como tá o cenário lá, que áreas que estão com você. Pra quem não sabe, indústria de secador. Ferramentas gente. de cabelo, Exato. né? A gente chama Eletrobeleza, É uma multinacional. né? Exato. Então, a Gama está 60 anos no Brasil. É uma empresa italiana, então a marca é italiana. Criou a primeira prancha profissional. Hoje faz parte de um grupo da Argentina e está em todos os países. Europa, Estados Unidos, Chile, enfim, da América Latina. Então, aqui no Brasil, 60 anos. É uma empresa muito forte, uma das líderes no mercado nacional, com foco em B2B. Então, vende para grandes varejistas. Então, a gente tem aí um e-commerce desde 2019, mas que, assim, tinha que ter um site, projetos corporativos. Mais brand no início. Exato. Até que sempre quiseram vender, sempre, eu acho que o objetivo sempre foi venda, mas como a gente estava comentando um pouquinho antes, né, acaba que faltava, às vezes, um especialista. Colocar energia, digital, exatamente. Você acha que talvez a pandemia foi uma virada de chave também? Pior que não foi, lá não foi. Eu sempre falo, ficou bem estacionado. Ficou bem estacionado. Eu acho que a grande virada veio quando, por necessidade, por um movimento até corporativo, precisou trocar a plataforma, que estava totalmente... E aí,
você trazendo uma plataforma mais atualizada, Qual que vocês usam hoje? VTEX. Uhum. Aí a gente mudou, sempre foi, mas a gente atualizou para VTEX I.O. E aí você precisa, eu acho que aquilo ali deu um certo gás, né? Na empresa, o Legal. próprio corporativo, a gente tem cases, o Chile, por exemplo, vai muito bem. Então, É isso que eu ia perguntar, se lá nos outros países tem algum e-commerce de referência de vocês? assim? México e Chile vão Legal. muito bem. Então, eu acho que foi todo esse movimento. Eu não estava lá, então não sei exatamente qual que era a temperatura ali, mas pelo histórico eu vejo que esse movimento de você, putz, tem que trocar nossa plataforma, tem que trocar o full commerce, que o parceiro que a gente tinha não estava atendendo, eu acho que dá aquela energia, falar, não, Aham. vamos colocar energia aqui. E aí fez esse movimento de trazer uma pessoa do mercado, que ficou antes de mim, que abriu um pouco desse espaço para um profissional que realmente conhecesse de digital para contribuir com aquilo que eles já tinham feito, porque sim, tinha um faturamento interessante, né? Mas faltava como potencializar, como escalar, né? E como não ter atrito com o B2B, que eu acho que é um grande desafio, É o maior né? desafio hoje com Da a indústria, indústria. né? E aí você chegou pra consertar aí a casa, né? No bom sentido, potencializar esse negócio. Exato. O seu desafio é escalar. Exato, eu vim justamente para continuar essa trajetória que o time já tinha feito, né? Então, e meu foco, como eu falei desde o começo, por isso que eu falo, é venda. sempre na venda. A prioridade é venda. Por quê? Gente, gerando venda, gera lucro, melhora Justifica tudo. Entendeu? Você aumenta time, você tem mais recursos, você tem mais investimento. Então, e a própria empresa prioriza, porque hoje a gente sabe que o tempo é escasso, né? Então, assim, como que a gente prioriza as coisas? Quando as coisas vão bem, né? Aumenta a representatividade do Exato. banco. Quando o negócio tem uma representatividade interessante, aí o board vê de uma forma diferente. Exato. Né? Então, Então, até para uma aprovação, às vezes, de Total. recurso, porque já não é uma dúvida, É né? uma dinâmica comum, né? De Exatamente. negócio, né? E hoje quais áreas que você olha? Então, todas, né? Então, toda a operação, hoje a gente tem um parceiro que faz a parte de logística, marketing, Você olha pra saque, produto, né? Porque a gente escolhe estoque, enfim, CRO. E o marketing é CEO. junto ou com o marketing da companhia ou tem um A marketing gente tem um marketing corporativo e a gente é parzinho, assim, a gente anda muito lado a lado, né? Eu brinco que tudo que eles fizerem de muito bem feito, o primeiro a Respinga. Exato, Claro, vai ser o eu falo, nosso campanha site. institucional sempre gera Aham. conversão também Exato. pro e-commerce e tal, né? Mas vocês dividem isso, por exemplo, sei lá, vai fazer uma, sei lá, como que é o ads de vocês hoje? Tem as campanhas que são marketing que toca e tem algumas que são vocês que tocam, de Exato. meio de fundo de funil? Exato. Vocês Então, fazem uma divisão, mas de budget e tudo? é bem independente, né? O e-commerce ele tem um painel totalmente separado e a gestão, hoje eu tenho um diretor, né, que é o Alan, e tem o Inácio, que é o CEO. Então, a gestão do e-commerce é feita por nós três. Então, é independente do marketing. O que a, gente diretoria faz é uma troca. diretoria do e-commerce ou é uma diretoria comercial? Na verdade, ele é diretor do e-commerce e comercial B2B. Ah, tá. legal. Aham. Ele olha tudo. Que geralmente o e-commerce colocam Tá no dentro de comercial. De comercial, Uhum. Então, a gente faz sempre com marketing, é isso, assim, tem toda a estratégia, a gente tá 100% conectado, então, o lançamento tem que ser no nosso site, todas as ativações, porque eu sempre falo, né, do mesma forma que tudo que eles fizerem de bom, a gente vai ser beneficiado, o e-commerce beneficia com muita informação. Sim. Que às vezes no varejo físico não tem. Dados, né? Dados, exatamente. Não é uma coisa que a gente ainda é muito bom, a gente está engateando bem o básico, mas toda a informação que a gente consegue gerar, putz, subiu uma campanha hoje, fizemos uma super campanha no YouTube, um influenciador saiu. A gente consegue ver muito rápido no online, né? Então, a gente faz muito essa troca, ela é uma troca bem saudável e tem sido muito rico, não só, eu acho que para a empresa como um todo, mas no próprio resultado, porque tem várias ações de marketing que a gente faz em conjunto que geram resultado de venda, por exemplo, influenciadores é uma. Eu ia Total. perguntar isso, o que vocês estão fazendo de diferente, assim? Vocês fazem influenciador, Influenciadores, afiliadas, como que faz live, como que vocês têm faz... feito? Assim, a gente, quando eu cheguei, influenciador já era uma realidade da empresa, então a gente tem um embaixador global, enfim, que é do mercado profissional, que é o grande influenciador desse mercado, ele é o cabeleireiro. A gente estava falando, o meu isso. cabeleireiro tinha um secador, então ele é uma referência. Ai, que eu falo, verdade. gente, é igual um nutricionista, o personal. Se ele fala com você, compra isso, faz desse jeito, você vai fazer, né?
né? A gente tem uma Que é o confiança profissional, com o né? Ele é o elo, né? Tem gente que fica com o profissional, assim, o cara muda de salão, a pessoa vai atrás, não importa, né? Tem essa relação de confiança, né? Muito grande. Exato. Então, quando eu cheguei, eles já faziam muito bem isso. O meu papel é muito ajudar com o insight, estruturar e potencializar. Então, a gente faz esses influenciadores, tem uma gama de influenciadores, de expert, embaixador, tem umas divisões. A gente faz remuneração, então eles vendem, então através do cupom, então é um brand, a gente tem, mas a gente utiliza para tem muita marca que tem os embaixadores, mas é uma visão mais institucional, mais de conteúdo, de informação, né? Exato. E aí algumas marcas estão trazendo essa questão realmente de conversão, porque é muito diferente, né? Eu vejo ainda muita indústria fazendo campanha institucional falando que é conversão, e não é. Então, a partir do momento que você coloca o cara realmente para falar de um cupom, para falar da venda, para falar de uma oferta que está acontecendo no site, ou né, uma oferta geral que está sendo oferecida no varejo, aí sim você coloca o cara para vender mesmo, para ser conversão. Aí você pode trabalhar KPIs de conversão. Sim. Né? E o legal é muito isso. Eu acho que cada indústria tem aí seu jeito, né? Seu embaixador, o seu influenciador com a cara da marca. Então, eu vejo muito legal isso na Gama, que eles trabalham esse aspecto institucional, mas com foco na conversão. Mas não no sentido da oferta, mais focado assim, vamos aproveitar a imagem e toda a audiência que esse influenciador tem e dar um benefício para o consumidor. Então, isso é legal. Que ele vai gerar venda para a gente. A gente não precisa, a gente bem sabe, né, no online, no digital, há 15 anos, o nosso grande problema é, às vezes, ser só promoção. Né? Então, a gente não sabe fazer muitas vezes outra coisa e a gente sabe que os resultados na linha final não acontecem muito por isso, porque você baixa preço, outro baixa, você baixa preço, não tem margem, você vende, mas não lucra. Exato. Eu ia te perguntar justamente isso, Roberta. Hoje eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é a precificação no online, né? Totalmente. E você tem um monte de cliente B2B, provavelmente que inclusive estão em marketplaces e tal, e querendo alavancar a venda. A gente está num ano complicado de varejo, todo mundo indo muito para a estratégia de precificação. Quais são as estratégias de vocês hoje com relação à precificação, em aumentar vendas, mas segurar, né? Porque a indústria tem esse papel, né? Sim. De ser o price point do mercado. Exato. Como que vocês trabalham isso hoje, assim? Qual que é a estratégia? O que você vê como, até para orientar, assim, outros gestores que estão de indústria, D2C, né? principalmente? Eu acho que é o grande desafio, e ali foi quando eu fui para a Gama falar, o jeito de operar é diferente, né? Porque no varejo a gente tem lá nossos botões de pânico para apertar e vai gritar e tá tudo bem. Agora você tá outra dentro dinâmica, de casa. né? Vocês estão no marketplace também? Você combina Também, com a em indústria, alguns. pede rebate e faz o Exato, preço. E agora você é indústria. E Exato. aí? E aí? Então, no final, acho que a gente tem isso muito estabelecido, né? De sim ser a base do mercado. A gente trabalha produtos fora de linha, a gente trabalha mecânicas de cupom, por exemplo, nada muito gritante para também não denegrir, né? A gente trabalha bastante afiliados, então, canais mais fechados. É uma marca mais premium, né, também. Não é? Ou Ela não? tem Como se posiciona? as duas linhas, né? Então, ela tem a linha mais premium e ela tem a linha mais massiva de varejão bem Que dá pra competitivo. trabalhar melhor, Exato. Só que a gente é sempre acima do mercado, sempre acima. E essa é uma grande pergunta, mas como que consegue vender? Aí que eu acho que entra a marca. A marca, a chancela da marca e a experiência que o cliente tem, não só com a marca, dentro do site, vai ser o diferencial. Então, às vezes a gente bem sabe que se eu te der o frete grátis, é o mesmo valor do desconto. Então, para que dar o desconto e baixar toda uma precificação, bagunçar o mercado e não dar o frete grátis? O brinde é uma das coisas que a gente vê muito na beleza, a gente ainda fizemos algumas coisas, acho que surte efeito também. Mercado de beleza então, faz muito brinde, né? Isso é muito... Muito Vocês querem brinde. fazer mais também lá. A gente faz algumas, agora a gente... Tipo o quê de brinde? Assim, dá um O que exemplo. vocês fazem? necessário, a gente tem... o brinde próprio customizado ali da empresa. Exatamente, escovinha de cabelo, a gente fez o ano passado, a gente chama de Mom Clinic, aquela esponjinha que faz massagem, que vibra, então a gente fez bastante, sacolas, enfim, então isso é um dos, né, mas em grande resumo eu sempre falo, gente, vocês bem sabem, no e-commerce não é uma única coisa que a gente faz, então, resumindo, eu acho que é escolher o canal, então é muito engraçado, porque hoje eu vejo as nossas vendas de Google, é 0 desconto.
Aham. Por quê? Por conta, uma campanha bem feita. Marca forte. Uma campanha bem feita, e aí vocês, né, com as agências que a gente tem, ele vai encontrar o público, ele vai achar aquela pessoa que não está perto de uma loja física, não quer ir comprar, e o nosso grande dificuldade, mas o nosso grande trabalho, ele é isso. Uhum. De certa forma, tem um público para todo mundo. Qual que é esse da marca? Então, eu acho que o desafio da indústria é esse. Não é o cliente do Magazine Luiza, não é o cliente do varejão que é o cliente do D2C. É outro cliente, é outro momento de compra, é outra experiência. Então, isso eu acho que tem sido o grande diferencial. Falar, tem uma única coisa que a gente fez? Não, não é. São várias coisas que a gente fez. Mas, em resumo, eu acho que é isso. Entender esse perfil, trabalhar bem as campanhas, entendendo esse comportamento, trazendo atributos de produto, atributos da marca e também benefícios para o cliente, que às vezes sim, é um cupom, é um brinde, é um frete grátis. E isso tem sido suficiente para a gente crescer e crescer muito, né? Então... E me tira uma dúvida que eu imagino, mas eu não tenho certeza. A recompra deve ser bem baixa. A recompra é baixa. Isso é mais um desafio, né? É mais um desafio. Diferente do varejo, não só né? específico do e-commerce, É o nicho. né? É o nicho, né? Porque o produto dura bastante, né? Aham. 4, 7 anos, se a gente quiser trocar. Porque você percebe, já tá muito fora, Então, né? e como Qual que fica que é a taxa hoje de recompra? Você sabe o período, assim, geralmente de recompra? 4 a 7 anos. Mas, por exemplo, a pessoa mesmo? compra o secador e pode voltar pra comprar a chapinha. É isso que eu ia falar, que vocês têm um Exatamente. sortimento. Então, Ampliação de categoria, Ao mesmo tempo né? que eu ia falar, pô, o CRM não funciona tanto, mas de repente, como que é? Você olha pra CRM lá? Sim, também. E eu acho que pra gente é o grande desafio, assim. Tá. A gente tem uma base já legada muito grande e que a gente ainda não aprendeu a trabalhar bem isso, inclusive Uma a questão oportunidade. da recompra. Vender outras Exatamente. coisas, né? Exato. De A uma gente- forma bem inteligente, personalizada, né? Então, eu diria isso, assim, inteligente, em qual sentido? De eu saber qual que é esse momento de compra do cliente, mas também o porquê hoje ainda não é possível. Porque essa base legada, ela é apenas de dados. É o cliente, o e-mail, mas não tem comportamento. Uhum. Então, eu acho que esse comportamento é o que traz, com uma boa ferramenta, é o que traz pra gente esse segundo momento, né? Que é oferecer, sim, um produto adicional, porque, sim, a mulher pode ter uma escova, no mínimo, um secador, uma chapinha e uma escova. Ou quem não gosta de chapinha vai ter um Babyliss, né? Um Não é isso? Babyliss, exatamente. Então, 2 a 3 ferramentas ali a mulher tem, né? Então, esse é o nosso desafio, né? E eu sempre falo, a gente tá com um projeto com esse foco, mas é um desafio de marca, não é só de e-commerce, né? Então, a gente tá com um projeto para olhar justamente isso. Não no sentido de recorrência, como a gente vê no varejo, não, o cliente tem que voltar tantas vezes, não é, mas de fidelização da marca, né? E aí, o nosso quando a marca fizer isso, o e-commerce é a fidelização da marca no D2C, no site da marca, porque é esse cliente, que não é o cliente da Via Varejo, que não é o cliente do Magalu, que não é o cliente do nosso próprio concorrente ou os concorrentes, é o cliente da marca. Então, isso é uma jornada bem longa, né? Que muitas vezes a gente, imediatista, às vezes não quer investir, né? Porque você não vai ver, porque a gente tem muito isso. Acompanhar esse cliente a longo tempo, né? É resultado rápido. Porque o e-commerce é só CRM, performance, né? Eu sou performance, então eu quero... CRM, SEO são pontos importantes, mas que é um resultado de construção. Manter relacionamento. Relacionamento, né? construção. Porque, igual eu tava falando com ela mesma, assim, sei lá, posso ter um super secador, mas, por exemplo, eu não tenho um super secador que é bivolt. E aí, se eu sou impactada com um secador, um lançamento deles que é bivolt, que é um secador forte, claro que eu vou comprar, apesar de eu ter um secador bom em casa, entendeu? Então, assim, às vezes não é só isso, os produtos são super duráveis e tal, mas eu acho que tem alguns segmentos que tem essa oportunidade, assim, de às vezes uma inovação, uma coisinha a mais que faz a pessoa adiantar o período de compra. Exatamente. Né? Você falou... E você tá trazendo um benefício real de necessidade. Igual eu mesma viajo muito. Falei, eu não achei ainda um secador bom, forte, Bivolt. que seja leve e tal, e que seja bivolt. Então, outro dia eu tava no salão mesmo e o pessoal tava mostrando um secador super leve. Eu, é bivolt. Não, eu falei, ai, gente, tipo... Então, assim, aí eu não sou super conhecedora desse mercado de ferramentas de beleza e tal. E aí eu tava perguntando pra ela justamente se vocês têm. Então, assim, eu poderia ter sido impactada e comprada, sabe? E é muito engraçado porque a gente tem, é um produto que pra gente é um best-seller, pra gente é massivo, a gente tem um grande lançamento agora, e que você é uma pessoa super antenada da
moda e que tem uma necessidade que é básica. Não é uma necessidade básica. nossa, é uma necessidade muito diferente. Não, e você não foi impactada, porque falta conteúdo, né? Que é uma das coisas que a gente tem que fazer em conjunto com o marketing, que a gente tem que fazer dentro do CRM, mas e aí eu enxergo, e por estar um ano aí na Gama, é uma deficiência deste segmento. Tá. De comunicar, né, se comunicar com o público de forma geral, falando da necessidade. A grande veia do marketing, ele é isso, né? É descobrir ou criar uma necessidade no consumidor e depois disso comunicar. E a gente vê que nesse segmento a gente não faz, né? O Brasil é muito grande, gente. A gente fala que o tanto que o e-commerce está crescendo, tá vendo que a penetração do e-commerce já está em 15% nas vendas de varejo. Cada vez a gente vê que só vai crescendo, né? Tem muita oportunidade. Então, assim, às vezes a gente está vendendo para cliente que ela já está indo procurar mesmo. Agora eu, por exemplo, é uma coisa que eu sinto na hora que eu vou viajar. Eu falo, pô, cadê aquele? Eu não tenho. E aí, tipo, é uma necessidade. Se eu fosse impactada, porque eu não vou entrar e pesquisar, mas se eu fosse impactada, eu compraria. Então, acho que tem muita oportunidade ainda, né, no mercado. Você acha que foi o nicho mais desafiador? Não. O mais desafiador pra mim é a moda, gente. Eu também acho. Coleção, mim, né? coleção, Nossa, é uma loucura. moda. Ainda mais quando você vai pra uma marca sortimento própria. gigante. Porque daí, marca própria de Aí moda. não tem a chancela da marca, Nossa, né? é uma loucura. E assim, eu brinco esse ano mesmo. Eu falo, ai, gente, coitados dos meus amigos que estão na moda, né? Porque não faz frio, não faz frio. Muda completamente, acaba o trimestre. Inverno. Então, assim... Sempre deu falta ou sobra. Tem época que faz muito frio e falta produto, né? Eu brincava muito tempo comprando e depois gerenciando categoria, né? Ou seja, provando, né? Fazendo os forecast. Eu falo, inverno é pra gente forte, gente. Porque assim, a maioria não tem coragem de comprar o inverno. Verdade. Sabe? É isso, porque nosso Brasil tem esse clima. Então, é o segmento. Tem grade, tem tendência e tem clima, gente. Então, assim, ou seja, o que você acha... Tem muitos fatores, né, pra acertar. É muita coisa. Muito difícil de acertar, né? Dá, a gente sabe, a gente consegue, mas a gente resolve muito o problema, né? A gente não consegue, assim, ter nenhuma coleção tranquila, analisando os KPIs, comparando os KPIs. E a estratégia é muito antecipada, né? Porque muitas coisas vêm de fora e você tem que produzir muito antes. Sim. Moda, você tá planejando a coleção um ano antes. O esporte segue essa mesma lógica, né? Só que é um mercado mais nichado, com menos influência da tendência, né? Do clima. Então, apesar de fazer com muita antecedência, não tem esse aspecto da moda que eu acho que é a junção de muitos. Um pouquinho. Então, é um segmento, eu brinco que hoje no Eletro Beleza é um segmento excelente, assim, muito tranquilo. Ai, Rocco, a gente podia falar um pouquinho sobre liderança, né? Principalmente feminina. Sim, e também, né? Um pouco sobre... Quando a gente não tem tantas mulheres, né? Acho que você conquistou aí uma carreira super legal, uma cadeira legal. É importante a gente falar disso. A gente tem falado muito sobre isso, tem crescido muito isso. E a gente quer fortalecer isso cada vez mais, né, Ju? A gente apoiar outras mulheres, encorajar outras mulheres a se candidatarem a cargos de liderança. Sim. Porque a gente vê que às vezes a mulher, ela não se candidata. Né? Então, e a gente quer mais mulheres na alta liderança. E a gente quer também que elas apareçam mais, venham aqui. Sim, por isso estou aqui. Falem dos desafios. Mostre que a gente é gente e que a gente passa, às vezes, uns perrengues mesmo. Mas que tá tudo bem. Ainda mais você que tem que conciliar maternidade com carreira. Exatamente. Então, como eu falei, eu nunca tive essa grande mudança. E assim, eu tive muita sorte, um privilégio muito grande de ter gestores. Eu fui preparada para ser líder. Então, eu contei um pouquinho, né, da minha liderança de vida, da minha história, mas depois eu sempre fui preparada. Você teve mentores bons. Exato. Então, principalmente no mercado digital, então eu iniciei lá na Centauro, uma das minhas líderes, que é minha amiga óbvio até hoje, assim, a gente trabalhou 10 anos juntos. Que legal. Então, assim, foi uma mentora que até hoje, qualquer trabalho que eu vou mudar, ela a mesma coisa, ligo para ela, Van, o que você acha? Van, vou para tal lugar. Mas eu acho que eu tive um privilégio nesse sentido. Então, a liderança, ela foi construída desde um PDI, de um feedback que é formal da empresa, mas estabelecer projetos, cobrir férias, então você tem que ir lá sentar na cadeira do seu gestor com os pares dele, fazer a mesma função. Então,
colocar na prática essa liderança. Um time novo estava chegando, eu era compradora, eu era mais sênior, sou eu que liderava. A liderança informal, sabe? Então, isso foi acontecendo que quando eu virei líder de fato, para mim não teve mudança nenhuma, sabe? Foi muito tranquilo, assim. E hoje, o que você prioriza na sua escolha de liderados, né? O que é importante para você quando você vai contratar? O que você acha que é importante mesmo, né? Na escolha. Tipo assim, o que é importante para quem trabalha com você hoje, assim? Eu dividiria até em dois, né? O que eu também quero dos meus líderes, né? Que hoje, depois de tanto tempo de trabalho, a gente escolhe. Qual a sua expectativa em relação aos seus líderes e liderados? Exato. Então, autonomia. Então, hoje eu só consegui os resultados que a gente conseguiu na Gama porque eu tenho autonomia. Se não tivesse, provavelmente, ou não, às vezes as pessoas que passaram antes não conseguiram porque não tem autonomia. Principalmente quando você é o dígito dentro de um varejo, dentro de uma empresa centenária. Se você não tiver autonomia. Então, hoje eu prezo pela autonomia. E como você foi uma conquista para você isso lá dentro? Ou foi conversado já na entrevista? Já. Que legal. Já na entrevista, o processo longo, longo, mas a gente, com a maturidade, experiência, a gente não tem tranquilidade para falar numa entrevista como a gente fazia 10 anos atrás. Totalmente. Você já olha, se coloca, assim, eu gosto de trabalhar assim. Exato. Porque é uma tipo troca, né? Eu falo ali, é fechar um negócio. Um contrato, Tem que ser bom para os dois lados. Exato. Então, hoje eu privilegio muito isso, porque eu sei que eu consigo me desenvolver. É o que eu gosto de dar resultado. Então, para isso, eu preciso de autonomia. Então, para mim, isso é importante. Sem contar, óbvio, né? Um clima bom, que no fim, a gente não tem como saber antes, né? A gente só sabe depois, a não ser amigos, mas é percepção. Às vezes, para você é bom, para mim não é, enfim. Tá tudo bem. Para os liderados, eu acho que é isso também. Então, eu tento exercer e para mim foi, às vezes, né, nessa passada, assim, de carreira, é difícil, né? A gente que vem do comecinho, colocando a mão na massa, a gente dá autonomia, né? Não fazer o que a pessoa tem que não fez direito, né? Não, vou fazer porque, enfim, você não fez direito. Então, acho que é um desafio, mas eu gosto de exercer muito isso e gosto de ser muito parceira, assim. Eu gosto de ter um liderado para desenvolver o lado pessoal, o lado profissional, né? Então, de projetos, feedback. Eu brinco, eu cheguei na Gama, primeira semana eu já sentei de feedback com a minha analista. Maravilhosa ela. Falei, não, aqui é o caminho, você é colocou excelente. Rituais, então. Qual a importância que você acha dos rituais? E quais você faz na prática? Boa pergunta, porque eu não sou muito de ritual, mas eu faço. Eu não gosto da regra, né? Feedbacks é importante. Super, só que eles são naturais, né? A cada 3 meses eu vou dar o feedback. Tem uma coisa porque às vezes na empresa obriga, né, a ter e tal. Legal, né? Porque eu acho que para a maioria tem que ter regras, porque senão não funciona, né? Mas depois que a gente aprende isso e a gente aprende com as regras, eu gosto. Ritual de feedback, tenho rituais do dia a dia, né? Olhar a venda. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que olhar o site e olhar a venda em todos os canais. É o ritual que eu tenho desde 15 anos atrás. Também, A primeira coisa quando você senta na cadeira. Exatamente. Então, sim, tem esses rituais. E você pegou um time que já estava lá, né, Rô? Você trouxe gente, você reformulou o time. Como que foi isso? Porque eu acho que isso é um grande desafio de líder também. Quando a gente entra, você já é uma pessoa nova naquele negócio, já tem algumas pessoas, e aí você tem esse desafio de entender aquele time serve, não serve, as pessoas estão na cadeira certa, quem que você vai trazer para complementar? Como que foi seu desafio lá? Isso é legal, porque a gente, até anteriormente, já passei por muito, né? Inclusive, eu na cadeira e chegando gestores, né? E essa é uma coisa que eu não gosto e que eu penso muito para não fazer é achar que a pessoa que chegou tem a verdade absoluta, sabe de tudo e eu vou chegar trocando todo mundo. Porque tudo que fizeram é uma porcaria, assim. Eu já vivi isso, eu já saí 6 anos da empresa, da Netshoes, por exemplo, eu saí por esse motivo. Eu amava trabalhar lá, talvez estivesse até hoje lá. Foi uma mudança de gestor. Foi a mudança, porque eu não concordo que o que a pessoa construiu há 6 anos atrás tá tudo uma porcaria, não faz sentido. Depende dos olhos, né, da ótica. Então, é uma das coisas que eu prezo muito e que eu tento não fazer. Então, uma das coisas que eu não fiz é isso. Mas foi ótimo, porque eu cheguei ao time. Eu tenho uma analista, a gente está ampliando agora, porque o restante é tudo parceiro. Uma agência de todas as frentes e os analistas ficam dentro desses parceiros, né? Então, é uma pessoa excelente, uma profissional
experiente, uma profissional muito dedicada, engajada, que é difícil, vocês sabem, no online existe uma Muito. certa rotatividade ali. Até porque, às vezes, a gente se depara com uma geração, não fazendo uma crítica, mas uma geração um pouco que não é tão comprometida, né? Sim. A gente cresceu numa geração mesmo, né? Que a gente pode falar, muito comprometida. Querer Sim. com essa cabeça de dono, né? De querer se preocupar com tudo. De gostar de onde você está, né? De fazer Não é só o seu trabalho, a Não é o gente sempre trabalho. olha pra tudo, não só pra sua Exato. cadeira, né? Exato. Então tem isso. É um E por desafio. Exato. E por já ter passado por muitos profissionais como esse, alta rotatividade, eu cheguei, uma profissional excelente, o primeiro feedback, falei, você é excelente, então você vai ter a postura e a gente vai fazer você crescer. Então a empresa tem que te ver, você tem que, né, se expor mais, né? E o meu exemplo eu sempre dou, porque não era assim, eu também tive esse feedback, falar, você é muito boa no trabalho, mas você precisa que as pessoas vejam o seu Ser trabalho. protagonista dentro da Exato, empresa. é o saber se vender de fato. Então, e assim, ela aflorou, assim, de uma tal maneira. E então, para mim, foi muito tranquilo, né? Falando de Gama, porque o time interno, que não é digital, é o time da empresa muito receptivo, muito querendo fazer as coisas acontecer, porque a gente é prioridade e exceção para tudo, né? Na empresa. E a analista, né, que é a Ana, uma excelente profissional, muito engajada, de uma parceria muito incrível e o time está expandindo, né? Então, isso é muito importante, é um dos grandes pilares, assim, que eu tento Seus pares exercer. são parceiros de você também, né? Sim. Porque isso é super importante, né? Sim. A gente não lidera só o nosso time, a gente lidera outros times, a gente tem que fazer rapport com os pares, eles entenderem também a importância do negócio para estar junto, fazer junto, porque senão a gente sozinho não É consegue, tipo né? uma orquestra, né? Exatamente. É por isso que eu falo, né? A pessoa, mas o que você fez? Gente, não tem uma coisa que a gente faz. São muitas pequenas coisas. Essa orquestra mesmo, somadas, essa né? engrenagem que funciona, né? Às E a vezes gente fica- depende de muita gente para isso acontecer, né? Às vezes fica até difícil de falar o que deu o resultado, né? Porque é tanta torneira ali que você abriu, que você fez, né? Exatamente. E é muito comum quando as pessoas que não são do digital, a gente escuta muito isso, né? Duas perguntas que eu sempre escuto, uma é essa, mas o que eu faço? O que foi? Mas o que eu faço para vender na internet? Mas para vender bem. E a outra e-commerce não dá lucro. Não, sim, dá lucro, sim. Né? Todos os e-commerce, exceto um que eu passei, não dá lucro, né? Mas todos dão lucro. Então, Você prioriza isso também, né? Priorizo bastante. Bastante. Eu acho que como eu comentei no começo, né? O start para o crescimento, ele parece meio clichê, é um crescimento saudável. Sim, mas é real, porque tem que ser como saudável. você vai ter time maior? Como o time vai ganhar mais? Como o time vai ganhar sobre a venda? Você não consegue ter visão de longo prazo, né? Como você vai investir mais em mídia? Como a sua marca vai ser mais vista se não sobrar dinheiro? No final das contas, não faz sentido. E depois pode acontecer de você viver no desespero. Aí você sai desligando o fornecedor, ferramenta, não é isso? Que acontece com muitos. Já passei algumas. Eu também, já passei por isso. Tem que ser uma estratégia bem estruturada, né? Porque às vezes, se você tem uma estratégia de longo prazo, às vezes, eu quero ganhar market share, eu quero, ou precisa fazer grandes mudanças, então às vezes você vai ter um P&L que fecha no vermelho, mas isso já está planejado. Por um tempo, né? Então você já está planejado. Por um tempo determinado. O meu EBITDA vai ser tanto, até tanto, aí a partir daqui, isso aqui vai dar resultado. Mas é isso, né? tem que ter Mas prazo, tem que estar planejado. Né? Tem que ter prazo. Agora, é ruim, né, quando você tá num negócio que não fecha e que também ninguém vê, não tem plano de futuro. Tem então que é ser alinhado, insustentável. né? Sim. Se estiver alinhado... A maioria dos que eu passei dava, eu até brinco, alguns às vezes, né? Você fala, na bolsa não dá lucro porque alguém gastou o dinheiro do negócio em outra coisa. Mas do negócio dá lucro, né? Comprou, vendeu, pagou as contas. O canal também, não quero saber do óbvio. Exato, aí pega aquele dinheiro, peraí, vou fazer mais uma ferramenta, vou comprar mais vou... Né? Então, tem muito dessa questão no online, mas é uma frase, assim, que eu ouço muito, assim, amigos, ou até em entrevistas, as pessoas são mais ascéticos ao e-commerce, né? Quando não é digital, e-commerce não dá lucro, gente. Dá trabalho para dar lucro, mas tem um mínimo de venda hoje para pagar uma operação, né? A gente sabe, mas dá lucro. Eu acho que até o varejo nesse ponto contribui, né? Porque a gente, no varejo, não tem tanto recurso, dinheiro, quanto numa indústria. Sim, é verdade. Então você vem com uma cabeça de enxugar. Geralmente as margens da indústria são maiores, né? Não tinha pensado nisso, mas faz sentido. A gente aprende já, A gente aprende a gerir com pouco e a dar resultado com pouco. Exatamente. A margem muito controlada, né?
faz Que a muito gente não tem sentido. a maior margem na mão. A gente Exato. trabalha com multimarcas, então você tem que dar resultado com uma margem pequena. Exato, faz sentido. É uma escola. Sem dúvida, o varejo É. Ô, Rui, É você incrível. que é super antenada aí também, tá nos eventos e tal, tá acompanhando tudo de novo. A gente vê que tem muita inovação. O pessoal tem falado muito em personalização, inteligência artificial, automação, outras opções de precificação, inclusive, canais novos que estão abrindo. O que você acha que são pontos, assim, fundamentais, assim, importantes para crescimento e sustentabilidade de um negócio de e-commerce, assim? O que você tem visto, assim, se você fosse dar uma dica para quem está assistindo a gente, assim, que são pontos que tem que ficar atento, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, Tem muita no coisa sendo dígito, falada, né? Exato. E aí o grande desafio, até quando a gente fala de custo, lucro, eu acho que muitas empresas ainda não fazem o básico. E a Gama, por exemplo, a gente ainda está no básico. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente manter o básico com inovação no sentido... Você tem que ter uma plataforma, que é o nosso core, né? Tem que ter uma plataforma atualizada, veloz, com as novas tendências. Mas ainda assim fazer o básico. E o que é diferente, a gente tem que saber. Mas nem tudo vai se encaixar, né? Então, a gente fala de inteligência artificial. Eu acho que está muito mais conectado no consumidor, naquilo que ele consome, do que dentro das empresas, exceto chatbot que a gente já tinha, enfim, algum tipo de personalização. O Google mesmo, a gente estava falando hoje mesmo, o Google está trazendo muita inteligência artificial. Exatamente. Porque às vezes eu vejo, até por amigos, enfim, que a gente quer às vezes colocar dentro da operação muita coisa e não faz o básico, que é o desafio do CRM. Que é o desafio de vender no azul. Eu acho que o básico pra mim é esse, não é inteligência artificial. Exato. O primeiro básico. Então, assim, a minha linha de raciocínio hoje, quando eu amplio e vejo em termos de negócio, é manter o básico bem feito e agregando tecnologia de acordo com cada empresa. Então, hoje na Gama, qual que é o nosso próximo passo? CRM, fidelização. E aí, qual tecnologia eu vou buscar para melhorar isso, né? Qual tecnologia a gente traz para automatizar processos do dia a dia? Então, eu acho que a gente está nesse nível ainda bem inicial, mas que eu vejo que dá muito resultado, assim. Agora, em termos de profissional, a gente tem que saber todas elas. Então, eu acho que a gente tem que estar conectado e conhecer todas elas, porque, de repente, de um dia para a noite, ela impacte o seu negócio. Tanto o consumidor quanto a própria tecnologia fica obsoleta. Eu falo porque, nossa, plataformas antigamente, né, gente? A gente era a plataforma interna e ela durava a vida inteira. Hoje não, a gente vê que uma plataforma de um ano para o outro existe uma mudança. Eu vou pegar a última, sei lá, um Pix, por exemplo, que revolucionou o meio de pagamento. Então, é uma tecnologia que a gente não pode ficar de fora, né? Então, eu vejo que a gente tem que ter esse olhar para não deixar passar essas que pode ser uma ameaça para o negócio ou uma grande oportunidade. Mas as demais, eu acho que cada um tem que achar a sua, não dá para colocar tudo, porque o que a gente vê? Muita ferramenta, muita gente para gerenciar, muito parceiro, um custo que às vezes não é necessário, não se justifica, exatamente. E principalmente eu acho que na operação, na gestão, fica muito complexo para a gente. Fica sobrecarregado, né? E você já começa o mês devendo. Exato. E até, vamos pensar às vezes na você nossa tem um cadeira... time que gera, por exemplo, um monte de dados, com um monte de ferramentas, só que você não consegue operacionalizar aquilo no dia a dia, usar aqueles dados. Não tem plano de ação. E tempo. Você não tem tempo para isso. Dado, mas não tem plano de ação. Você não tem plano de ação, então você não usa aquelas ferramentas no nível que elas poderiam ser usadas e gerando resultado. Exato. Então você só onera seu PNL, né? E desfoca também, né? Porque que nem você falou, às vezes deixa de fazer o básico bem feito. Exatamente. Então tudo tem que ser step by step, né? Exatamente. E a gente vai... Gente, é tanta coisa. Fala, gente, eu não tenho nem condição, nem tempo para operacionalizar tudo isso. E fora isso, você ainda tem que reservar um tempo para se atualizar, né? Que é o que a gente tava falando antes. Como que você faz hoje, Rô, para se atualizar? Assim? Atualizar. Bom, eu acho que assim, a gente como bom consumidor de internet, eu acho que, gente, se fosse há 20 anos atrás, tivesse a internet, eu nem sei onde eu estaria, né? Porque hoje tá tudo na palma da mão, né? Mas o que eu gosto muito até esses dias... Mas tem muita informação boa e muita informação ruim. Exato. Tem que saber filtrar. Rasa, né? Exato, que é tem de tudo, né? Muito raro. Até uma amiga me pediu, o filho tá fazendo marketing digital, me pediu algumas dicas. Eu falei, não tem dica melhor, é achar
te falar, esse curso gratuito, faço tudo, faço SEO, faço CRO, fiz inteligência artificial, metaverso, que não vingou, mas eu aprendi coisa pra caramba. Inclusive, meu filho, né, me ensina programação, me ensina a fazer o avatar. Tudo isso eu acho que gera um conhecimento que o dia que você precisar, você vai buscar lá na... Porque como gestora, você não vai ser super especialista naquilo. Nada. Mas você precisa saber como te extrair a melhor performance daquela pessoa que é especialista naquilo. Sim, e eu vejo que o que a gente, juntando isso, né, não ser especialista, mas conhecer, é um insight, né? O especialista não consegue ter a nossa cabeça de Não negócio. consegue. Então, às vezes uma coisa que para você pensou, falar, putz, ele não pensou, não, mas é porque não é o momento dele e a bagagem que ele tem. E é muito surreal quando você vê, às vezes, uma vaga de gestora, né, te pedindo tantas especialistas, né? Especialista na ferramenta tal, no BI, no Java, não sei o que. Aí você pensa, gente, se eu sou tão especialista nisso, desculpa, eu não vou conseguir olhar pro seu negócio como um todo, de trazer resultado. Eu não tenho, não é cabeça de líder. E até uma forma errada de fazer o job description, né? Porque se você precisa de um gestor, de alguém com a cabeça, né, de orquestrar, que a gente usou essa palavra aqui, tudo... Você não precisa de alguém especialista em tudo, né? Exato. Aquele cara, ele tem que saber... Entre no GA, que Na verdade, você quer contratar uma pessoa que resolva 10 problemas seus. Exato. E aí você vai ter um negócio raso ali. Você tem que ter um cara que ele vai saber colocar as pessoas na cadeira certa, contratar ferramentas adequadas para aquela necessidade, né? Ter uma visão de negócio, né? De negócio. Então, hoje eu busco, assim, acho que todo ano eu faço 2, 3 cursos de preferência gratuito, que tem muita coisa bacana. Poucas vezes eu paguei, assim. Então, esse tipo de atualização, sem contar, eu acho que a liderança, que é uma coisa que, como é comportamental, a gente precisa de outros insumos, né? Então, próprios livros, outros Eu ia perguntar cursos. isso. Você gosta de ler, de ouvir podcast? Gosto. Eu vou te falar que podcast eu tô aprendendo agora. Não vou te falar que não é o meu... digitais, né? Uma gente bacana aqui. A gente vai começar a fazer perguntas de pegadinha, né? Você viu o episódio tal? Vamos fazer, Ju. Então, eu gosto bastante. Gostaria de ter mais tempo para fazer isso. Mas eu gosto do tema muito, assim, de empreendedores, né? Então, fala do comportamento, mas ao mesmo tempo traz uma trajetória de negócio, de empresa. Então, gosto bastante. Gostaria de ter mais tempo, né? Para ler mais. E participar, assim, de cursos de liderança. Eu sempre faço... alguns, enfim, durante o ano, as metas do ano, sabe? Tem que ter ali pelo menos 2 cursos, 2 livros, pelo menos no ano. Adorei. Ótimo, muito legal. Muito bom. É sempre muito bom trazer mulheres aqui, né? Que são exemplo. Ótimo. Foi ótimo o bate-papo. A gente falou um 360 e tudo. Tenho certeza que agregou muito pra muita gente que vai ouvir, né? É isso aí. É isso mesmo. E você fica convidada aí também pra você trazer aí os próximos desafios, porque acho que tem muita coisa pra acontecer. Sim. Você tem um ano de gama aí, mas tem um monte de coisa ainda acontecendo, né? Sim. Um bebezinho ainda no e-commerce. Exato. Então, depois volte mais pra contar pra gente. Muito obrigada, meninas. Foi muito tranquilo. Foi realmente um papo. Foi muito bom. Já podem chamar elas pra podcast. Mas eu acho que é esse papel, né? O papel de contar um pouquinho da nossa história com insumo, né, para as próximas gerações. Encorajar, né? Encorajar, exatamente. E eu acho que o papel da mulher, com certeza, né? A gente, não é que a gente é feminista, mas a gente sabe que ainda precisamos de muito espaço. A gente já avançou, mas ainda tem muito, não é o suficiente, né? A gente precisa ainda de espaço e eu acho que... E aí, um ponto importante, né? A gente tem que se preparar para, né? Porque às vezes tem a oportunidade e nós, mulheres, não estamos preparadas. Então, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, gente. Estamos finalizando mais um episódio. Assistam a gente no YouTube e Spotify. Toda sexta-feira tem episódio novo. Isso aí. Assistam, compartilhem, divulguem. Né? Acho que uma dica boa aí também, a gente tem no YouTube com um vídeo e tal, mas às vezes tá dirigindo, tá indo pro trabalho, né? A gente ouve no Spotify também. É sempre bom, né? É muito isso. conteúdo aqui com muita gente bacana. E até a próxima. Até a próxima.